Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. E olha, daqui a pouquinho tem decoração de bolo no nosso programa. E eu tô bem de olho nesse unicórnio, porque ele já comeu um pedaço do bolo. Olha que legal essa sugestão divertida e criativa. Daqui a pouquinho, a nossa super parceira Franciele Campana vai trazer sugestão de recheio e decoração de bolo, o unicórnio comilão. Ele foi ali, atacou pedaço do bolo e repare a barriguinha do unicórnio. Eita, que exagerou no pedaço! Daqui a pouquinho tem essa sugestão também hoje ao vivo, direto do quadro Bom Sabor para vocês. Cláudia Niero também vai trazer uma dica de arte, um porta-temperos e tem outras surpresas que nós preparamos. Nesse bloco a gente quer aproveitar o nosso momento de entrevista do dia para falar sobre a saúde da visão e especialmente sobre a fotofobia. A gente está recebendo no nosso estúdio a Cláudia, oftalmologista. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença, Eu que Cláudia. agradeço o convite. Prazer revê-la. Obrigada. E a gente vai falar sobre a fotofobia, que é a sensibilidade ou a intolerância à luz, podendo ser provocada pela luz natural ou mesmo pela luz artificial. Não é uma doença, mas um sintoma. Proporciona um grande desconforto nos olhos de quem sofre com essa condição. Por isso a gente quer falar e conhecer mais sobre essa fotofobia, como a gente consegue prevenir e se a gente consegue principalmente reverter essa condição ou amenizar esse desconforto. Por isso a presença da nossa especialista. A gente percebeu até pelas redes sociais algumas pessoas comentando, se queixando. Não é tão incomum encontrar pessoas com a fotofobia, né, Cláudia? Não, é bem frequente, agora ainda mais com o aumento do uso de aparelhos eletrônicos e cada vez mais cedo, né? As crianças começam a se queixar de fotofobia agora. Essa intolerância à luz. À luz, é uma sensibilidade aumentada à claridade ou objetos luminosos mesmo. A gente tem ali uma tela com alguns dos sintomas, a gente vai já pontuar para os nossos telespectadores que você possa prestar atenção, inclusive na sua casa. Às vezes as pessoas já percebem uma certa irritação, incômodo, mas ainda não assimilaram, né? Será que é normal? Não é normal, viu, gente? Então, a vermelhidão nos olhos, lacrimejamento, a visão embaçada, o ardor nos olhos, o inchaço ocular e dores de cabeça são sintomas da fotofobia. E, infelizmente, aparecendo cada vez mais cedo, como a Cláudia Benetti, oftalmologista que participou de conosco, ressaltou e alertou. Hoje, as crianças e adolescentes, eles tendem a ficar muito tempo, inclusive até ultrapassa o tempo indicado pelos especialistas, no celular e no tablet. E essa luz dos computadores é extremamente prejudicial. Essa luminosidade azulada dos eletrônicos, ele simula a luz do dia. E durante o dia ela já é bem cansativa, mas as crianças têm ficado, e os jovens, muito à noite também. E durante a noite, esse estímulo luminoso, ele conta para o cérebro de que ainda é dia. E a gente tem alguns hormônios que são produzidos no cérebro durante o período da noite, que por causa do excesso do estímulo luminoso, não entram na produção normal. Então pode levar à insônia, pode mexer com o estado de saciedade, de alimentação, pode mexer com a parte de cortisol, que é a parte imunológica do corpo, tudo por causa do excesso de luminosidade. Quais são as outras causas mais comuns que a pessoa acaba desenvolvendo essa fotofobia? A gente tem aqui um fator importante, que é esse uso abusivo, né, dessas tecnologias, tablet, celular, computador, mas além disso, o que mais pode causar e desencadear a fotofobia, Cláudia? A fotofobia pode ser sintoma de muitos quadros, Tatiane. Assim, então, pacientes que têm graus mais altos não corrigidos, astigmatismo costuma dar muita fotofobia, olhos claros, mais claros têm fotofobia maior, porque os olhos claros, eles funcionariam, a íris da parte colorida do olho, ela funcionaria como se fosse um obturador de uma máquina fotográfica, ela controla a quantidade de luz que entra dentro dos olhos. Os olhos claros, eles têm um obturador que é um pouco transparente, então a luz passa pelo parênquima desse obturador também. Então, olhos claros são mais sensíveis à claridade. Naturalmente. Naturalmente. Então, assim, mais quadros, por exemplo, de glaucoma, onde existe a pressão aumentada dos olhos, pode se apresentar com fotofobia. Quadros inflamatórios agudos podem levar a fotofobia. E ressecamentos, exposição excessiva à ultravioleta, vento, poeira, tudo isso pode levar a quadros de fotofobia, de aumento de sensibilidade. Existe uma faixa etária mais comum, Cláudia? Para cada tipo de causa, existe uma faixa etária mais comum. Então, assim, no caso de jovens que estão mais suscetíveis à exposição de eletrônicos ou de ambientes mais secos,
vento, poeira, que estão mais expostos, podem levar a quadros infecciosos, tem esse tipo de causa. Mas pacientes que usam óculos e que não estão corrigidos, então mais velhos um pouquinho, pode estar tendo fotofobia, mas não estão sendo corrigidos porque ainda não usam óculos, não perceberam que tem uma falta, não tanto uma falta visual, mas a fotofobia pode ser uma indicação da necessidade de óculos. E mais para frente... Mudança de grau, de repente. Isso. E mais para frente, associado a glaucoma ou começo de catarata, que mais para frente na vida adulta e terceira idade, também esse tipo de causa pode levar a fotofobia, catarata, glaucoma. Quem usa lente de contato, isso pode piorar o quadro ou não? A lente acaba prevenindo a fotofobia? Não. A lente de contato, eu costumo dizer que é uma doença controlada, assim, porque você está com um corpo estranho no olho o tempo todo. Mas se você respeitar o tempo de uso das lentes, a higiene, o tempo de descarte, não vai ter problema. A córnea, que é essa parte transparente do olho, como se fosse o vidrinho do relógio, ela precisa fazer troca gasosa com o ambiente. A lente de contato, ela é uma barreira a essa troca, mas essa lente de contato ela tem uma porosidade que permite essa troca, desde que ela, dentro do período de uso, de validade dela, você respeite esse tempo de validade. Se essa lente de contato começar a perder a porosidade, essas trocas começam a ficar prejudicadas e aí a córnea fica inchada, e aí aparece fotofobia, você tem a perda da transparência da córnea e baixa de visão. Então, para quem usa a lente de contato, vale a pena esse alerta. Até respeitar o tempo também sem a lente, né? Porque Claro. tem gente que esquece e não tira mais a lente. Existem lentes que foram feitas para ficar um mês no olho direto. Para quem trabalha, por exemplo, comissário, faz voo, dá plantão, que não tem tempo de tirar e tem que ficar vários dias seguidos com a lente, mas são lentes específicas para isso daí, não é o uso comum. Mas normalmente, se puder tirar, ficar o período da vigília na hora de dormir, tirar, respeitar o tempo de uso, o dia que for usar maquiagem muito pesada, usar um lubrificante para ir lavando a lente dentro do olho também, tudo isso diminui a agressão e a chance de você ter a fotofobia por causa desse tipo de irritação com lente. Nós temos algumas telas, então, reforçando e relembrando, né, essas principais causas da fotofobia, que é essa irritação, esse incômodo, né? A luz acaba incomodando muito, causando desconforto, tanto a luz natural, solar, quanto a luz artificial, né, as lâmpadas. Então, vamos reforçar aí as principais causas e sempre orientação, né? Sentiu um desconforto, suspeitou de alguma coisa, procure um profissional capacitado, oftalmologista, porque só ele vai poder dar o diagnóstico correto e aí a orientação do tratamento adequado. Então, as causas oculares da fotofobia, os olhos secos, doenças da córnea, uveíte, blefarite, eita! Os nomes diferentes, né? A conjuntivite eu já conheço, mas essa uveíte e a blefarite, doutora? A blefarite é uma inflamação na borda dos cílios. Quando tem alguma descamação na borda dos cílios, a gente tem uma fileirinha de glândulas que eventualmente ficam inflamadas e elas podem aumentar a secreção mucosa e gordurosa e esse excesso de secreção pode esfarelar e cair dentro dos olhos e esse edema das pálpebras pode levar à perda de transparência e à fotofobia. A uveíte é uma inflamação da úvea. A úvea dentro do olho é constituída pela íris, que é a parte colorida, pelo corpo ciliar, que é uma estrutura dentro do olho, onde é produzido o líquido dentro do olho, e a retina, que é a parte sensorial da retina, então, da visão, né? A parte nervosa. Então, toda inflamação dessa área de uveíte, de úvea, de retina, a gente chama de uveíte. Ela geralmente está associada com doenças reumatológicas ou com quadros infecciosos sistêmicos, como toxoplasmose. E aí a perda de visão é rápida, é aguda e a fotofobia é um dos primeiros sintomas. Seguindo então com as causas, atenção para os próximos tópicos. A conjuntivite, né, que já é mais comum. A irite, inflamação da íris. Astenopia, a gente vai trocar a tela. Estou pronunciando corretamente, Certinho, doutora? Certinho. Ceratoconjuntivite, doenças da retina ou vítreo. Neurite óptica. Papiledema, abrasão da córnea. Doença, lesão ou infecção nos olhos, são aí algumas causas oculares. Isso. Papiledema. A papila é a entrada do nervo óptico no fundo do olho, a gente chama de papila, que é a emergência do nervo dentro do olho. E esse edema de papila pode estar associado, às vezes, até com uma doença ou um quadro infeccioso cerebral, meningite, hipertensão intracraniana.
e ela, quando tem esse edema, baixa muito a visão. E não necessariamente de uma vez, assim. Então, às vezes, um dos primeiros sintomas pode ser essa intolerância à claridade, essa dificuldade nos ambientes claros, e a irite, a inflamação de úvea, de íris e de retina que eles falaram, pode ser tudo englobado dentro da uveíte. Entendi. Porque a úvea da úvea fazem parte todas essas estruturas, assim. Então, todo quadro infeccioso e expositivo que leva a uma inflamação aguda, geralmente causa uveíte, causa fotofobia. A fotofobia faz parte dos sintomas primários delas. A gente falou aí sobre as principais causas envolvendo, né, essa questão ocular, mas tem causas também não oculares. Por exemplo, enxaqueca, blefaroespasmo. 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 Quando tem pessoas que têm um espasmo da musculatura da pálpebra e que ficam piscando assim. Treme, né? E treme, mas tem um quadro mais patológico que a pessoa tem até dificuldade para abrir os olhos. Então, essa contração o tempo todo, ela leva a uma quantidade de luz inadequada para dentro dos olhos, que não consegue segurar direitinho a luminosidade, e isso atrapalha a visão, pode dar a fotofobia também. É interessante ver ali na tela a questão da depressão também, né? Como uma causa não ocular, também pode causar aí a fotofobia, lesões na cabeça, meningite, tumores e hemorragia. Isso. Ou seja, são várias causas. Pode ser, né? Muita coisa. Por isso muita que acho que a coisa. fotofobia acaba sendo tão comum. Porque ela é um sintoma, de vários muito problemas frequente, que acontecem. isso, muito frequente e que aparece em muitos quadros patológicos. Mas o bom é a gente não subestimar. É só uma intolerância à claridade. Pode ser que na maioria das vezes não seja nada, mas como ele aponta para vários processos patológicos, é bom a gente ter o conhecimento de que pode ser algo além do que só uma sensibilidade à claridade. A luz incomodar não é normal. Se está incomodando, né, se causa esse desconforto, tem que buscar um porque, como eu te falei, a pupila, esse abrir e fechar das pupilas, quando a gente está em claridade, e no ambiente mais escuro a pupila abre, no ambiente mais claro a pupila fica bem fechadinha, seria o suficiente para a gente não ter essa fotofobia. Se apesar do funcionamento normal da íris e a gente conseguir abrir e fechar, ainda estiver tendo muito desconforto com claridade, provavelmente tem outra coisa além do tolerável pelo corpo, por isso que você está percebendo. Então é bom a gente buscar alguma causa local primeiro, oftalmológica, ocular, e se estando dentro dos olhos tudo bem, eu não tendo nenhum quadro mais importante, buscar outras causas sistêmicas. Enxaqueca é muito comum cursar com fotofobia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes descompensado também, porque o diabetes acima de 130 de glicemia, ele muda inclusive o grau dos óculos, o grau dos olhos, né? E muda a transparência do cristalino, muda a transparência dos meios. E tudo que muda a transparência dos meios ópticos, da córnea, do cristalino, leva à fotofobia. E aí eu ia questionar em relação ao tratamento da fotofobia, mas na verdade é o tratamento da causa da fotofobia, né? Então tem que investigar a causa e aí tratar a causa, e isso vai ser muito relativo. Claro, claro. Então a fotofobia, ela é uma bandeirinha vermelha que aparece mostrando sinal, que você tem que errada. cuidar de alguma coisa. Acaba sendo uma forma do nosso corpo nos avisar, né? Isso, para a gente procure oftalmologista. Fazer a prevenção, né? Que isso, a gente ainda não tem esse hábito incorporado da prevenção. A gente espera aparecer um problema, ficar doente, para depois ir buscar um tratamento ou buscar o retorno à saúde, né? O que a gente deveria é manutenção da saúde, né? A gente se cuidar enquanto está bem. Falando em prevenção, a gente tem uma tela também trazendo aí alguns pontos da prevenção da fotofobia, olhem só. Então, lubrificar os olhos, uso de óculos escuros, uso moderado de aparelhos eletrônicos, a gente começou o nosso bate-papo fazendo esse alerta. Bebidas alcoólicas, o excesso também pode aí desencadear a fotofobia. E cuidados com a alimentação. Em relação à alimentação, algum alimento específico, doutora? Não, assim, no cuidado com a alimentação, principalmente visando essa parte da glicemia, né? Em pacientes que têm uma tendência a ter uma glicemia mais alta, que justamente quando a glicemia passa de 130, ela muda a transparência e aí vem a fotofobia.
Mas assim, comidas muito gordurosas, para quem tem problema de blefarite, que é aquela inflamação que eu te falei na borda das pálpebras. Que às vezes descama, né? Isso, Descasca. descama, e você leva um quadro inflamatório crônico. E alimentação, se você tem alergia a algum componente de conservante, a coisas industrializadas, que pode levar a inflamações crônicas também, e é um quadro de fotofobia mais frequente. Então, fora isso daí, o uso das lentes de óculos solar cada vez é mais indicado. E o que dá para se fazer hoje em dia para as crianças e para os jovens que estão mais expostos agora à luminosidade dos eletrônicos é a possibilidade de colocar um filtro na lente dos óculos de grau que não muda a cor da lente, mas segura essa luminosidade dos eletrônicos. Hoje em dia já existe esse tipo de filtro. Doutora? Que interessante, é um filtro específico para a luz eletrônica. Então é bem interessante, principalmente à noite, já que o pessoal, a moçada, a criançada tem ficado, agora nas férias acabaram ficando mais, então já que existe a necessidade, por exemplo, quando existe a necessidade de uso de óculos com lentes corretivas, colocar esse filtro para a luz eletrônica também. Que aí quando a gente for, né, pedir para fazer a lente, já pede para incluir esse... O filtro para a luz eletrônica. E aí, na dúvida, fale com o seu oftalmologista. Claro. Na hora dele fazer a receitinha, pergunte para ele. Olha, doutor, eu vi lá na televisão, dá para incluir esse filtro? Isso, colocar uma anotação na prescrição, é isso. Interessante, curioso. É um tratamento que começou vindo primeiro nos multifocais, que eram aquelas lentes para quem tem acima de 40 anos, que é o grau da lente de longe e de perto. Mas o público mais exposto é o mais jovem agora, então são esse público que está mais exposto que possibilitou a manutenção e agora a confecção dessas lentes com filtro para todo tipo de grau. Para a gente encerrar, doutora, alguma última orientação, uma informação que a gente não tenha abordado e você acha oportuno aí compartilhar com o nosso público? Eu acho que a gente nunca pode subestimar nenhum sintoma que a gente tem e achar que é pouca coisa. Tem muita coisa nova aparecendo, muita doença desconhecida, muitos sintomas que a gente achava que era quase nada e agora estão se mostrando como um alerta para outros tipos de doença, como a fotofobia. Então, não tenham medo de buscar um profissional, buscar orientação médica, que nesse caso o excesso de cuidado nunca é demais. Se a luz começar a irritar, incomodar demais, procure um oftalmologista para investigar, porque o corpo está avisando que alguma coisa está errada. E aí, quanto mais cedo a gente buscar o tratamento adequado, melhor. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. A gente recebeu hoje mais uma vez a oftalmologista Cláudia Benetti, falando sobre fotofobia. E é sempre um prazer recebê-la e aprender mais Prazer foi sobre meu. a nossa saúde ocular. Um Obrigada prazer. pela presença. Obrigada. Doutora.